Fala aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Blanc e nesse vídeo estarei falando sobre cachaça. Se você gosta de cachaça, conhece meu canal ou não, clica aí no like, siga aí minhas páginas, minhas redes sociais, pois eu estarei lançando esse vídeo tanto no Instagram, Facebook e YouTube. Então, seu like, sua inscrição, seu segmento e seu comentário ajudam bastante a todo esse trabalho crescer. Estarei também fazendo trabalhos futuros e outras postagens. Então vamos logo falar desse destilado que é intimamente ligado ao país e à história da onde é produzida, que é o Brasil, é lógico. Aí se pergunta, por que eu vou falar de cachaça? É aí que eu falo para vocês, por que um brasileiro não falaria sobre a cachaça? E é claro que é muito ligado também ao passado e história do nosso Brasil. Muita gente, claro, vai lembrar daquela lenda, ou pode não ser uma lenda, onde os escravos, eles na produção do açúcar, existiam os restos de caldo de cana que fermentavam ao ocaso e seria futuramente uma cachaça. Bom, eu digo para vocês que, na verdade, os portugueses eles já tinham conhecimento do processo de destilação de cana-de-açúcar antes mesmo de chegar no Brasil. Isso mesmo, eles fazem esse processo até na Ilha da Madeira antes de virem para cá. Então, é claro que eles trouxeram os primeiros alambiques de cobre por volta de 1516 a 1532, não se tem uma data exata, mas teria sido 100 no começo do século XVI. E tinha uma faixa territorial aonde chegou que era chamada de Capitania de São Vicente. Hoje essa faixa territorial se concentra mais ou menos no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, a configuração era outra na época. Mas continuando a história, no começo a cachaça era um destilado que era socialmente desprezado, até porque o Império Português ele queria realmente que a aguardente bagaceira fosse o principal destilado sendo comercializado e consumido no Brasil. Então, durante muito tempo, cerca de mais de um século, foi bem difícil de se difundir, comercializar a cachaça por questões sociais e até, na verdade, como é que eu posso dizer? Questões econômicas e burocráticas. Só após que as leis foram mudando aos poucos, foi começando a se dar o processo e realmente dando um espaço para a cachaça ser produzida e consumida dentro do nosso Brasil. É claro que enquanto isso o processo também melhorou. Mas parou para pensar que só o nome cachaça já é um nome que bate uma curiosidade, da onde veio esse nome? Eu também falei o termo de aguardente, destilado, enfim. Alguns nomes a qual a cachaça é conhecida, né, como aguardente e cachaça. Será que são a mesma coisa? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu vou explicar o porquê, calma. Primeiramente, o termo aguardente já constava em dicionários espanhóis e portugueses no começo do século XX, ou seja, lá para os começos dos anos de 1400, pois existia a aguardente bagaceira, produzida em Portugal, e a aguardente espanhola, por exemplo, que tem vários tipos lá localmente. Isso daí já é outra história. Só que eles quiseram empregar o procedimento de destilado de cana aqui no Brasil, os colonizadores portugueses, claro, como eu expliquei antes. Então, teria vindo vários nomes que futuramente poderia ter sido futuramente a cachaça. Mas de onde veio o nome cachaça em si? Existem três teorias ou mais. A primeira teoria seria da palavra cachaça, em espanhol, cachaça, não sei falar muito espanhol, desculpa, que quer dizer bagaceira inferior. Tem uma outra palavra que se refere ao termo cagaço, que seria um termo utilizado para a borra de melaço de cana, remetendo à lenda que eu contei anteriormente dos escravos. Pode se encaixar aí também. Ou, o mais curioso, tem um porco reprodutor que ele se chama cachaço. É o nome dado a esse porco reprodutor. Não sei se é esse porco ou a fêmea desse porco, ao certo, tinha uma carne muito dura e tinha que ser amaciado com aguardente. Daí o nome ter se transportado posteriormente ao destilado. Bom, daí teorias e curiosidades à parte, aonde ter chego ao termo cachaça. Mas afinal de contas, o que é a cachaça propriamente dita? Bom, gente, hoje em dia
A cachaça se subentende que é um destilado de cana-de-açúcar produzido dentro do Brasil, com a graduação alcoólica entre 38% e 48%. Também pode ter até adição de 6 gramas de açúcar por litro de cachaça. Acima de 6 gramas por litro, ela pode ser considerada também cachaça adoçada. Sabe quando você vê aquele rótulo lá, cachaça adoçada? Então, ela tem uma dosagem de açúcar superior a 6 gramas por litro. Mas também tem um limite, tá, gente? É até 30 gramas por litro também. Se uma cachaça entrar fora desses parâmetros, seja de teor alcoólico, seja de matéria-prima utilizada, seja também de localidade, aí não pode ser considerado propriamente cachaça. Vai ter que usar outra denominação que seja aguardente ou qualquer outro destilado e afim. Enfim, então a conclusão que se chega é que toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. Um maior exemplo disso é que eu falei agora há pouco para vocês, aguardente bagaceira. É produzido em Portugal, é um destilado de uva e tem graduação alcoólica que geralmente pode beirar os 50%. Então, não se encaixaria de jeito nenhum como cachaça, como eu expliquei agora há pouco para vocês. A cachaça, ela tem também diferentes métodos de produção. No geral, existem as cachaças artesanais e as cachaças industriais. Começando pelas industriais, que elas visam ter um maior rendimento como produto em si. Ela ter, através de sua matéria-prima, uma quantidade maior de litros produzida no destilado total e também um preço menor para o consumidor. No geral, é isso, caso seja possível. Enquanto as cachaças artesanais, elas têm um rendimento em litros um pouco menor. Porém, ela visa o trabalho manual e também a capacidade sensorial no final de seu produto. Então, claro que hoje em dia a gente vê essa diferenciação entre cachaça industrial e artesanal no sabor. Socialmente, as cachaças industriais são mais acessíveis, elas são mais famosas, são mais fáceis de se achar, porém, para muitos ela não é tão socialmente aceita como o destilado de alta qualidade. As cachaças artesanais, essas são vistas como destilados mais trabalhados, porém que agregam mais valor, por isso são mais caras. Mas também os degustadores e admiradores da cachaça prezam mais pelas artesanais, por exemplo. Enfim, saindo um pouco desse assunto e vamos mudar um pouco, as cachaças elas também podem ser classificadas de acordo com a sua idade ou tempo de armazenamento. Existem cachaças que não são envelhecidas, são colocadas em materiais inertes, ácido inoxidável e depois diretamente engarrafadas. Tem outras cachaças que podem ser armazenadas um período curto, de 2 a 4 meses, dependendo de um rótulo. Então são cachaças armazenadas. As cachaças envelhecidas têm que passar pelo menos 12 meses ou mais descansando em barris ou tonéis, que são aquelas espécies de barris enormes em pé. Então, aquilo se chama tonel ou dorna, tá? Então, tá aí uma outra diferença de armazenamento. Enfim, e existem as cachaças Extra Premium. As Extra Premium, elas passam de 3 anos ou mais envelhecendo em barris de madeira. E as madeiras podem ser várias, podem ser carvalho, carvalho francês, carvalho americano, bálsamo, amburana, jequitibá, ipê, castanheira, entre muitas outras utilizadas no Brasil. É claro que cada um vai ter sua preferência e cada madeira vai ter uma característica sensorial em particular. Mas é tudo isso que torna o destilado muito interessante de ser degustado puro ou até em coquetéis, tantos como a famosa caipirinha, como em coquetéis sofisticados e modernos. É claro que, dentro do Brasil, a gente já tem um cenário consolidado da cachaça no geral. Em números, ela não faz feio. É o destilado mais consumido do Brasil e é o terceiro destilado mais consumido do mundo. Mas isso parece até estranho, pois é difícil você ver muitas marcas de cachaça fora do Brasil. Bom, isso é uma questão, na verdade, burocrática. Eu vou explicar para vocês. A alfândega dos Estados Unidos, por exemplo, classifica e taxa a cachaça como um tipo de rum, pois o rum ele é destilado do melaço de cana. Então, como se subentende que tem a mesma matéria-prima base,
seria a cachaça, na verdade, um tipo de rum. É claro que tanto o governo quanto marcas de cachaça estão lutando para ter seu lugar próprio no mercado exterior, pois isso seria melhor para não só para a nossa economia, como para espalhar nossa cultura mundo afora. A gente atualmente tem compradores sim, como Estados Unidos e Alemanha são atualmente os nossos maiores compradores, mas também temos Portugal, Espanha, França, Itália, entre outros países que compram o nosso destilado de cana. E, gente, a gente tem vários tipos de garrafas, várias marcas, para todos os gostos e todos os bolsos. É muito legal você ver e imaginar que dentro do Brasil você não tenha só um destilado acessível, como um destilado de alto gabarito que não faria feio para frente de um destilado importado. Isso eu falo porque já testei a experiência. Se vocês quiserem ver o vídeo de eu experimentando a cachaça 51 única, confere lá que tá também muito legal. Então existem garrafas de cachaças modernas, como essa também aqui da Leblon, que também é exportada, por exemplo. Existem garrafas de cachaça mais simplificadas, como essa artesanal que eu comprei na cidade de Vassouras, próxima aqui ao Rio de Janeiro. Tem garrafa de cachaça de porcelana, como essa da Nega Fulô, né? Bem interessante. Garrafas de cachaças mais comuns, né? Como essa da Ipioca Orgânica, que está até descontinuada esse produto. E também garrafas de cachaça empalhadas, é algo bem cultural, mas também é admirado entre os degustadores internamente, além de dar, como é que eu posso dizer, uma tematizada no nosso produto. Fica um verdadeiro charme isso daqui. Então é isso, gente. Se vocês gostaram de saber dessas curiosidades, quer experimentar uma cachaça, quer comentar nos vídeos, alguma dúvida que você tenha, irei ler seu comentário e responder com o maior prazer. Se você tem sugestão de tema, se você tem alguma coisa a acrescentar também aqui nesse vídeo, seu comentário será bem-vindo. E é isso, gente. A gente tem que subentender que tem que ter uma mudança interna e externa da cachaça para a gente melhorar o cenário como um todo. Não ser um destilado assim, visto com maus olhos, e sim a gente poder ver como uma bebida que é um tesouro nacional e que pode se espalhar muito mais. Pois ultimamente eu tenho visto pessoas fora do Brasil interessadas em conhecer essa coisa que é tão nossa e tão brasileira assim. É um destilado intenso, tem identidade. Eu mesmo gosto muito de trabalhar e conhecer cada vez mais esse destilado que, na verdade, é incrível. Então é isso daí, gente. Se você gostou desse vídeo, assistiu até o final, muitíssimo obrigado, tá? Não esqueça de deixar seu like, comente aí, fale com seus amigos. É isso daí, gente. Valeu!